Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, dentre as muitas temáticas extremamente palpitantes que, nestes tempos sobretudo, exigem de cada um de nós uma resposta fraterna, uma resposta respeitosa e, sobretudo, uma resposta que possa esclarecer no sentido de servir, de amparar e de acolher, é a situação da orientação sexual. Muitos preconceitos são jogados sobre aqueles irmãos e aquelas irmãs cuja orientação sexual não corresponde ao sexo biológico que trazem de nascença. Ora, como nós poderíamos imaginar que não teríamos essas situações no mundo? É claro que teríamos. Somos criados enquanto espíritos de forma pura. E puros, se nós assim desejarmos, poderemos seguir. A opção sexual, a orientação sexual que cada um tenha, que cada um siga, faz parte do livre-arbítrio. A vontade que cada consciência de cada ser, de cada indivíduo, de cada criatura tem, é absolutamente soberana perante Deus e, consequentemente, perante Jesus, nosso mestre, guia e modelo. As bases em que se dão essas orientações, as razões, os motivos, são normalmente assunto de natureza íntima de cada pessoa. A doutrina dos espíritos, o espiritismo cristão, vem acenar, sobretudo nestes tempos em que se percebe muita intolerância, muita intransigência, e tudo isto por conta de um preconceito descabido. A doutrina espírita vem trazer o amparo, o apoio, o auxílio a todos esses irmãos e irmãs. Alguém porventura questiona a cor da blusa que você veste? A cor da tintura que você utiliza no seu cabelo, se você pinta o seu cabelo? Alguém questiona a cor do carro que você escolhe na concessionária quando vai adquirir um? Alguém poderia lhe repreender por usar óculos dourado ou prateado na armação dele? Evidente que não. Embora tenha gente que vá lhe censurar por isso também. Os censores, regra geral, são incompreensivos porque também são incompreendidos. Então eles lançam pela via do preconceito na direção dos irmãos que optam por uma orientação sexual diversa daquela que tem biologicamente, porque não conseguem expressar-se de outra maneira. E muitos até podem ter a vertente verdadeira que um dia precisará ser explicada, precisará ser vivenciada. Nós todos precisamos ter, meus irmãos, o entendimento de que esses irmãos têm seu papel no mundo claro e cristalino. Eles não podem ser extirpados, não podem ser contidos, não podem ser marginalizados de nenhuma circunstância e de nenhuma situação.
num concurso público, por exemplo, eles terão as mesmas chances que todos os demais candidatos terão. Eles poderão manifestar-se livremente, poderão expressar sua orientação e sua opção, que pode vir junta ou não, perante a opinião pública? Claro que sim. Estes tempos, sobretudo estes tempos, são de liberdade. Esta pandemia que ainda vigora, certamente o que talvez tenha feito de mais positivo foi nos igualar. O vírus ficou nos pobres, nos ricos, em pretos, em brancos, em homossexuais, em heterossexuais. E em todos esses houveram vítimas fatais. Não houve condição financeira, não houve nenhum tipo de prevalência dessas que se supõe ainda por uma parte da sociedade que levasse vantagem na hora de curar-se dessa enfermidade grave que acometeu, ceifando mais de 100 mil vidas. Então, por que é que ainda existe o preconceito? Por que é que ainda existem pessoas que torcem o nariz ao ver passar um homem, biologicamente, mas que responde nas suas atitudes, na sua vontade, na sua alma, como mulher? Por que combater isto? Por que negar isto? Porventura é um crime? Absolutamente. Aquele irmão, assim como aquela irmã que apresenta-se com um corpo feminino, mas que é de verdade um homem em suas atitudes, em sua vontade e, sobretudo, em suas entranhas espirituais, merece todo o nosso respeito, todo o nosso crédito, toda a nossa atenção. E de nós outros espíritas merece mais ainda. Merece o acolhimento. Se possível, dizendo a ela: eu respeito você, como você escolheu ser, como você quer ser. E mais do que eu, a casa onde eu congrego está com as portas sempre abertas para você. Ainda que outras possam fechar suas portas, nós não faremos isto. Estes tempos, meus irmãos, precisam ser e são de fato os tempos em que tudo deverá vir à tona. Tudo para que a gente tenha a real condição e a real situação do que nós, humanidade, representamos. Do conjunto de pessoas e de coisas que nós formamos, que nós produzimos. Não aceitar é coisa obscura, é coisa ultrapassada. É uma atitude que, como se usa muito, não é politicamente correta. Mas, sobretudo, não é uma atitude que se possa aceitar do ponto de vista cristão. O cristão é tolerante, é resignado, é resiliente, tem boa vontade, é humilde e caridoso. E quanta gente se diz cristã, além de nós outros espíritas? Então todos nós precisamos fazer valer essa condição que nós dizemos ter. Ora, se nós dizemos, é porque dentro de nós, na nossa essência, no nosso mundo íntimo, essas substâncias, esses valores, são componentes verdadeiros e que precisam ser utilizados não apenas em favor da nossa orientação,
do nosso pensamento, mas em favor daqueles que ainda são vítimas e vitimados pela opção e pela orientação sexual que possuem. Francamente, nós estamos em 2020. Imaginar que não podemos ter as diferenças que quisermos ter, que precisamos ser à semelhança dos robôs iguaizinhos uns aos outros, é de uma bobagem, para não dizer de uma burrice sem tamanho. Nós precisamos ter o alongamento e o alargamento da nossa consciência para poder, de fato, assambarcar todas essas situações, entendê-las e permiti-las aqui no nosso coração. Tudo aquilo que nós amamos nasce aqui. E aqui também fica aquilo que nós amamos, mas por não sabermos amar, permitimos que adoeça. É preciso que do nosso coração brotem todas as verdades e todas as virtudes que favoreçam, que acolham, que acreditem essas criaturas como seres absolutamente normais que são na sociedade. Agindo assim, nós estaremos dando a nossa contribuição como pessoas esclarecidas, serenas, fraternas, cuja orientação primeira é nos colocarmos frente a frente conosco mesmo para corrigirmos as nossas imperfeições, fazermos com que se evidenciem as nossas virtudes, a fim de que elas se tornem um serviço fraterno e caridoso na direção do nosso semelhante. Então, se assim é, por que nós não vamos acolher? Por que nós não vamos respeitar? Por que nós não vamos dar o apoio e o estímulo do respeito e da fraternidade a esses irmãos e a essas irmãs? O mundo já tem dificuldades, outras, muito sérias, para que nós pensemos. Dentre elas, a intransigência dos intransigentes, o preconceito dos preconceituosos, e não, em hipótese alguma, a orientação e a opção sexual das pessoas. Pensemos com clareza nisso, pensemos com todo o nosso coração. Em todos os lugares, em todas as células sociais, nas casas espíritas inclusive, nós temos companheiros cuja orientação sexual diverge da apresentação biológica que possuem. São por conta disso menos prestimosos? São por conta disso menos médiuns? São por conta disso menos servidores? Absolutamente. Dessa forma, meus irmãos, é que nós podemos e devemos esclarecer. É dessa forma que nós podemos conduzir não apenas aqueles que nos dão a alegria de assistir o canal de nossa casa espírita, mas aqueles que porventura nós tivermos algum contato para desfazer essa montanha do preconceito em luz de tolerância e boa vontade. Neste canal, você encontra, além desta temática, muitas outras que poderão facilitar-lhe a caminhada neste mundo. Poderão orientar-lhe no desejo de encontrar-se consigo mesmo. O Centro Espírita Caminho da Luz é uma instituição religiosa cujas portas estão fechadas em razão da pandemia, presencialmente,
mas que neste canal apresenta algumas temáticas para fazer frente às suas necessidades e assim melhorar-lhe a marcha. Pense com carinho nessas palavras, reflita, converse com as pessoas das suas amizades, da sua família, mas sobretudo, busque extinguir qualquer vestígio de preconceito que você ainda possua. Nossos irmãos são livres, nasceram livres e seguirão livres, e não serão os preconceitos que irão impedir-lhes de marcharem livres na direção da luz imperecível como todos nós. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.